Eu só quero, antes da gente começar, normalmente começar a falar sobre os clubes, fazer uma pergunta para você, que é do nosso Socialista, primeira edição, todos os dias, das 7 às 8 da manhã, na 103.1, então hitsrecife.com.br. Hoje eu tive com o Gabriel Tajara, nosso repórter, e também com o Ricardo Rocha Filho, comentando com a gente, com a Raíssa Macari, a gente conversando lá, Edson e Marcos. A minha pergunta, a minha enquete lá foi a seguinte: qual time dos candidatos ao título que está decepcionando mais na visão de vocês? O Náutico, o Santa Cruz, o Sport ou o Retrô? Edson Júnior, começando com você. Eu acho que o desempenho do Retrô está um pouco abaixo. Né? Acho que o Retrô, pelo que mostrou ao longo dessas 3 partidas na competição, conseguiu vencer o Afogados, mas teve um desempenho abaixo contra o Maguari, um desempenho foi ruim na estreia, culminou até na demissão, né, do Dico. E esse jogo contra o Sport também achei bem abaixo, né? Esperava mais do Retrô nesse confronto aí contra o time sub-20 do Sport. Acompanho completamente. Esperava, Marcos. Desculpa, Marcos. Perdoe, foi não. Acompanho completamente o relator Edson Júnior. O Sport, eu já não esperava, né? Eu disse antes de começar o campeonato que para mim o Sport não era favorito contra ninguém com esse time sub-20, né? E então tá se confirmando isso. Então para mim o Sport não é uma surpresa. Poderia ter vencido algum jogo, poderia, mas não era favorito contra ninguém com o sub-20. O Santa, depois daquela estreia desastrosa contra o 13, melhorou e a expectativa da gente era muito boa. Por isso, né, foi uma surpresa gigantesca, ruim, aquela derrota pro 13, né? Porque a gente falou muito bem do Santa, né? Esperava muito mais do Santa e agora está se confirmando desse jogo do estadual. E o Náutico ia se arrumando, né? Com problemas defensivos ainda graves, o goleiro que entrando falhando. Então, assim, mas mesmo assim, acho que o Retrô é o que mais decepciona, né? Não consegue jogar bem. Contra o Sport Sub-20, não teve aquela dominância que eu esperava e nem venceu o jogo, né? Se quer vencer o jogo, levou aquela lapada do Maguari, já trocou de técnico, então acompanha o Edson. Retrô dos postulantes ao título é o que mais decepciona até agora. Eu também concordo com você, Marcos e Edson, porque o Retrô é um time que manteve a base, é um time que teve os jogadores que quis, contratou na hora que quis, teve todo um treinamento e não joga bola. O time do Retrô hoje não tem futebol, triangulação. A gente vê que os jogadores sabem jogar, mas não tem coletivo. Então é mal treinado o time do Retrô, na minha visão, Marcos. E quem treina? Faz 2 meses com a pré-temporada, com um treinador, a descobre que tá tudo errado, com 2 jogos, e troca o técnico e chega um, né, que foi o caso do Evaristo Pisa. Então, quem treina? Eu acho que o Retrô realmente começou muito mal, né? Muito mal na sua gestão nesse campeonato pernambucano e agora vai ter que correr atrás para melhorar, né? Acho que melhora, né? Acho que melhora, sim, com o tempo, porque tem um grupo bem qualificado, mas até agora não faz um bom campeonato. Vamos falar um pouquinho do jogo do Náutico lá em Caruaru? Para você, Marcos, você vai sempre com o relator, né? Você está com cara de que está indo sempre atrás do relator hoje, né? Foi pênalti e o goleiro falhou. Perfeito, pênalti claríssimo, né? Nenhuma dúvida, o Arnaldo atabalhoado, cometeu o pênalti no Flávio, que foi bem na jogada, né? E aí o Central fez 1-0. E o segundo gol eu fiquei esperando, Edson, para ver quem tinha desviado. A curva que a bola fez foi uma falta venenosa do Elivelton, muito bem cobrada, né? Mas o Edson passou direto na bola, né? Passou direto, entrou para a barra e não conseguiu defender, né? Uma falha do goleiro, foi uma falta perigosa, venenosa, forte, do Elivelton, bem cobrada, mas o Ellison tinha defendido, né? Pelo menos tocado na bola, ele passou direto, parecia que estava sem bússola atrás na barra, né? Então falhou. Então pênalti claríssimo para mim, pro Central, e falha, sim, do Ellison. E assim, Marcos e Júnior, acho que o Náutico precisa melhorar essa questão do sistema defensivo. São 3 jogos no campeonato e o Náutico tomou gol em todos. Tomou gol do Petrolina, tomou 2 gols do Jaguar. Quando parecia que estava tranquilo o jogo, fez 2-0, tomou um gol do Jaguar. Aí fez o 3-1, parecia que ali ia dar tranquilidade pro resto da partida e toma outro gol, né, numa falha do Douglas Borges naquele lance. E ontem de novo, né, mais 2 gols do Central. Então é uma questão que precisa corrigir aí, principalmente porque o adversário da quarta-feira é bem mais complicado do que esses 3 primeiros que o Náutico enfrentou até aqui. Antes de a gente falar de Copa do Nordeste, eu quero que você me diga o que é que o Náutico tem que fazer para resolver esse problema do gol, Marcos. Será que a torcida tinha razão em criticar os goleiros que foram contratados nessa temporada para o Náutico, Marcos? Pelo visto, sim, né? Então já é hora de pensar em contratar mais um goleiro aí, né? Porque os 2 não vêm agradando e o Douglas, se ele não tiver uma reviravolta, entrar no jogo, salvar, assim, essa pressão não vai diminuir, né? Em cima dele. Então vai ser muito difícil ele jogar aqui no Náutico. E o Ellison vai ter que mostrar. O Ceará é um bom jogo, né, para goleiro.
e está precisando mostrar serviço, vai ser um bom jogo, porque ele vai ser muito exigido, né? Então ele tem esse desafio de ir bem contra o Ceará. O Ceará é um time de poderio muito maior do que o Náutico, os adversários que o Náutico enfrentou até agora. Então acho que para o goleiro vai ter que trabalhar bem para essa partida, para mudar um pouquinho essa imagem e ter um pouco de tranquilidade, né? Acho que o Marquinhos acerta em mantê-lo, né? Também falhou um jogo, vai voltar o outro que também falhou, então aí também fica muita troca, né? Então acho que é hora de uma sequência do Ellerson, não tem outro. Tem que ser 2 falhas de cada para poder sair. Aí tem que falar 2 vezes para poder sair, é isso? Pelo menos, né? Porque você falha um jogo, já volta o outro, realmente assim, que é complicado. Aí você tira completamente a segurança do goleiro, né? Não pode ficar trocando todo o jogo, né? O goleiro não dá para trocar todo o jogo. Então acho que a hora de sequência assim do Ellerson, até porque a falha não foi como do Douglas, né? Foi uma falha, mas assim, foi um lance mais difícil do que os lances do Douglas. Então acho que ele merece essa sequência, mas o Náutico já é hora de pensar em outro goleiro sim. Se não tiver nenhum na base já mais ou menos pronto, né, para entrar, e acho que não tem, é hora de já pensar mais à frente. E assim, já rolou a troca da... Razão, né? A torcida do Náutico tem razão. Teve razão, né, na questão do Douglas Borges, né, pelo que mostrou até aqui nas 2 partidas que teve oportunidade, ele acabou falhando nos 2 jogos. E assim, com essa questão da troca do goleiro, já houve a troca da pré-temporada para o início, né? Porque o Ellerson foi quem participou aí da maioria dos jogos treinos, foi o goleiro titular. E aí, iniciando o campeonato, entra o Douglas Borges, né? E teve esses 2 jogos, acabou falhando nos 2, volta o Ellerson. Então, se a cada falha, assim, né, como aconteceu agora em Caruaru, se voltar o Douglas Borges, aí realmente fica complicado essa questão aí de quem vai assumir de fato a meta, né? Porque ninguém vai ter sequência aí entre esses jogos. Só que o Thiaguinho tá no meio, entra, pega a bola e faz o gol. Estava impedido o Thiaguinho naquele lance? Vocês observaram esse lance? Eu tenho dúvidas se cravar que não estava. Para mim é um lance duvidoso também, Júnior. Estou contigo, não tenho, né, um veredito por causa da imagem, né, da câmera. Não é uma câmera que favorece, para mim vai seguir como um lance duvidoso, né, porque ele parece vir de trás, mas está muito perto, muito próximo dos 2 jogadores do Petrolina que estão na pequena área, do Petrolina não, do Afogados que estão na pequena área, né? Então acho que é um lance de ajuste, e aí só com a câmera, né? Então vai ficar sendo um lance duvidoso. Concordo com vocês, e acho que aí é um erro da competição, né? Não ter o VAR aí desde a primeira fase, né? Porque aí realmente esses lances duvidosos acabam ficando sem aquela checagem, né? De realmente saber se foi ou não. É um lance realmente bem ajustado, também classifico como lance duvidoso, mas infelizmente a falta do VAR acaba de não ter esse esclarecimento total de alguns lances. Só registrando que para mim o erro é do Bandeira, tá? É o erro do Bandeira para ele marcar o impedimento, se é que houve. Agora, o VAR poderia evitar esse erro de continuar, né? Se é que houve erro, porque eu realmente não tenho essa clareza se houve ou não o erro, mas que o lance é polêmico, o lance é. Bom, como eu falei no começo, né, da nossa live, eu não esperava que o Sport fosse favorito contra nenhum dos times do Pernambucano com esse time sub-20, mas houve evolução, né? Para aquele primeiro jogo contra o Afogados, jogo ruim, Edson falou muito bem do gramado, de uma partida fraca do Sport. A se destacar o poder de reação, né? O Sport saiu atrás nos 3 jogos e conseguiu empatar, né? Então, pro menino da base, que estão entrando agora, sofrem um gol, a tendência é se sentir um pouco, né? O Sport não. O Sport empatou com o Afogados, acabou melhor o jogo, né? Podia ter virado aquele jogo contra o Afogados, contra o Decisão. Eu acho que foi o jogo que o Sport mais criou, né? Apesar do empate e ter saído de novo atrás, mas foi o que mais criou chance de gol. Agora, o jogo que o Sport, para mim, melhor foi contra o Retrô, porque o Sport conseguiu meio que competir, né, com o time do Retrô, que é bem melhor do que, apesar de não estar jogando bem, mas é bem melhor do que o Decisão e do que o Afogados. Então eu fico com essa última imagem boa desse jogo contra o Retrô, mas acho que faltou, Juninho, assim, um time ser mais solto, sabe? Um time ser... não sei se houve alguma preocupação, enfim, de não perder jogos de maneira um placar elástico, ou enfim, outra preocupação. Acho que o Sport faltou ser um time mais solto, sabe? Foi um jogo muito preso do Sport, sobretudo em jogos em casa, né? Então acho que faltou o Sport jogar um pouco mais na vontade, sabe? Na vontade de querer aparecer, de querer mostrar serviço aí e ter uma sequência no time principal, né? Mas no geral é isso mesmo, 3 empates e o Sport destaca esse poder de reação. Pois eu acho que o Sport jogou muito mal a partida, no sentido de querer vencer a partida. Eu acho que o Sport queria não perder a partida, né? Pois é. Eu acho que essa foi a tônica que o César acabou passando para esse grupo. Eu estava comentando com o Ricardo Rocha Filho hoje, que inclusive goza da amizade pessoal do César. Eu acho que o César está perdendo. Pode ser mais bagunçado, sabe?
faltou aquela bagunça, Faltou. da garotada de ir pra cima mesmo, e vamos lá, mesmo que a gente erre aqui, mas vamos pra cima e vamos tentar mostrar um pouco mais de alegria, assim, né, de tentar vencer.